Olá pessoal, hoje eu vou falar 3 doenças comuns nas calopsitas, de repente até para você prevenir a sua ave desse tipo de complicação, de doença, né? Primeira doença, a eimeriose, né? Que é o coccídio, é a coccidiose, tá? Muito comum e infelizmente algumas aves elas são portadoras desse coccídio por muitos anos, às vezes elas adquiriram desde muito nova e não é regra que ela vai ficar doente com aquele coccídio, consegue entender? Às vezes ela convive com aquilo, mas a relação parasito-hospedeiro a ave tá ganhando, então ela não vai ficar doente, mas ela vai ser portadora daquilo e em algum momento, com uma baixa de imunidade, às vezes o animal com uma má alimentação, com uma má higiene do ambiente, da gaiola, ela tende a desenvolver a doença, tá? Mas normalmente a coccidiose vai estar relacionada também à questão da higiene, tá? A higiene do recinto da gaiola. Gaiola tem que ser trocada com frequência e lavada pelo menos 2 vezes por semana. Lavada, gente, lavada. Lavar tudo, lavar grade, lavar puleiro. Comedouro e bebedouro não precisa nem falar, tem que lavar todo dia, às vezes até mais de uma vez ao dia, porque tem aves que têm hábito de evacuar. E lembrando, comedouro e bebedouro nunca no fundo da gaiola, sempre suspenso, porque senão a ave vai ficar empoleirada, vai evacuar no bebedouro ou na água, ou na comida, e depois ela vai se alimentar daquilo com as fezes, né? Então, se você se alimentar das suas fezes, o que vai acontecer? Você vai ficar doente. A mesma coisa as aves, tá? Elas têm esse hábito, inclusive, de querer comer as fezes, por isso a nossa atenção de estar sempre higienizando. Ah, Keren, toda ave come as fezes? A ave de gaiola, sim. A ave de cativeiro, sim. Na natureza, elas não tendem a fazer isso, não, porque elas evacuam e voam, né? Elas têm muita coisa para fazer. Agora, em cativa, elas estão em cativeiro, né? No ambiente cativo, elas, de fato, podem ter esse comportamento que é característico do cativeiro, né? Que, obviamente, é uma relação muito diferente de uma ave presa na gaiola para uma ave solta. Então elas podem ter esse hábito ou desenvolver esse hábito de comer as fezes e acabar ficando doentes, né? Então por isso que tem que estar sempre limpando e higienizando muito bem a sua gaiola, se possível todos os dias, mas se você não puder porque leva uma vida corrida, regra tem que ser pelo menos 1 ou 2 vezes por semana lavar e higienizar tudo muito bem, sim, tá? Então a primeira doença é a coccidiose. A segunda doença são as hepatopatias, especialmente a lipidose hepática, que é uma gordura no fígado. O fígado começa a ficar inflamado, lesionado pelo excesso de sementes. Pessoal, ave de cativeiro não pode comer semente. Toda ave, tá? Não pode comer semente em abundância. Não pode, não deve. Trigo, pão, né, no modo geral, biscoito e sementes, qualquer semente só de girassol querem, especialmente a de girassol, mas qualquer outra semente. A ave de cativeiro tem que comer ração específica para a espécie ou uma alimentação balanceada que muitos veterinários fazem sim para algumas aves. Então, se for o caso, procura um veterinário se você quiser uma alimentação balanceada específica para sua ave, ou então compra uma ração específica para a espécie, que aí você não vai ter problema. Por exemplo, Anutrópica, Reino das Aves, Mega Azul são boas rações específica, extrusada, tá, gente? Não é semente não, porque a gente fala ração, aí a pessoa compra semente. Semente é semente, é a mistura de sementes, tá? E ração é uma ração igual de cachorro, é extrusada. Então, muitas aves vão desenvolver lipidose hepática, extremamente comum em decorrência de uma má alimentação ao longo da vida. O problema não vai acontecer normalmente quando a ave fizer 1 ano ou 2 anos. O problema vai acontecer quando a ave fizer 7, 8, 10. Então, é ao longo do tempo. Uma pessoa só desenvolve cirrose se beber muita cachaça e cerveja todo dia. E nem assim vai ser toda pessoa, mesma coisa com a ave. São muitas, mas de repente não serão todas, não será um N amostral de 100% das aves analisadas, mas de repente 90% a 80%, uma taxa muito grande de aves que apenas se alimentam de sementes todos os dias vão desenvolver em algum momento da vida a lipidose hepática. Então, para evitar, é só não dar semente em excesso para sua ave, tá bom? E a terceira doença, que é muito comum das aves, é a questão da retenção de ovos, né? É um distúrbio isso nas aves, elas colocam ovos com muita frequência, tendo macho ou não, e em algum momento aquela retenção de ovos vai acontecer, né? Especialmente por uma má alimentação. A semente só é rica em gordura. Nutrientes, ela tem um valor nutricional extremamente baixo, então a ave vai faltar diversos minerais, especialmente cálcio, outras vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina C, né? Diversas vitaminas e nutrientes vão faltar naquela ave se elas se alimentarem apenas de semente. Então, mais um motivo para a retenção do ovo acontecer, porque a retenção de ovo, ela pode acontecer pelo fato da ave colocar muito ovo, porque tem ave que coloca muito, às vezes assim, mais de 100 ou 150 ovos durante um ano, isso é muito intenso a postura. Em algum momento essa ave vai ter um problema, então pode ser pelo excesso de ovos ou de repente poucos ovos que aquela ave coloque, mas ela não tem uma boa alimentação, então ela vai ter o problema de retenção de ovo e na maioria dos casos o animal acaba vindo a óbito. Muito duro de falar, mas é bem comum disso acontecer. Então falei aqui as principais 3 doenças que são comuns na calopsitas e você agora pode evitar. Primeiro, higienização, tá sempre higienizando muito bem.
Elimina a ração da vida da sua ave. A ração, bota na cabeça de vocês, a ração não, perdão, a semente. Bota na cabeça de vocês que a semente é como se fosse um petisco para você dar de vez em quando, tá? Fora isso, você pode dar brócolis, cenoura, diversos ingredientes. Já deixei, inclusive, um vídeo aqui que eu fiz pro canal, dizendo todos os alimentos naturais, ou vários alimentos naturais que o sua ave pode se alimentar com segurança. Vou deixar linkado aqui embaixo depois para você assistir, perdão, gente, que eu tô com uma pressa. Então, elimina a semente, substitui pela ração ou outros alimentos naturais que não façam mal. Higiene da gaiola, tá? Tudo muito bem higienizado. E a questão do ovo. Infelizmente, se sua ave tem o hábito de colocar ovo, procura um veterinário da sua confiança para ele estipular um tratamento terapêutico contínuo. Sim, a gente passa tratamento terapêutico com minerais específicos na dose específica pro resto da vida, sim, com uma frequência ideal ali dos dias certos da semana, justamente a fim de evitar que o sua ave venha ter o problema de retenção de ovos novamente ou em algum momento da vida, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo!